Fala galera, muita coisa para conversar hoje, novas placas de vídeo, preço dos Xbox anunciados e confirmado o Xbox Series S. Então dá um like divino aí e bora pro vídeo. O que é o console Series S? Foi o console anunciado pela Microsoft como seu console de custo-benefício para a próxima geração, anunciado pelo preço atrativo de $299. É um console com foco em 1440p 60 fps, com possibilidade de ter até 120 fps, uma possibilidade bem real, visto que o processador do console é bem parrudo. Para baratear esse console, eles economizaram principalmente na capacidade da GPU, em unidades computacionais, mas não na qualidade das suas tecnologias. O console permanece com RDNA 2 e Ray Tracing acelerado por hardware com os RT Cores, o que acredita-se que vai fazer com que o console consiga proporcionar uma fidelidade gráfica de nova geração, comprometendo somente a resolução, por isso o foco de 1440p. Uma opção custo-benefício que eu achei extremamente bem-vinda, principalmente para o mercado brasileiro. Há quem diga que o Series S, por ter somente 4 teraflops, vai oferecer um gargalo de poder para o Series X e limitar a geração na capacidade gráfica dos jogos. E que o console é menos poderoso que o One X. Isso é um engano, e nós vamos conversar aqui porque foi necessário para a Microsoft fazer duas linhas de console se focando em dois pontos diferentes. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre 4K e 144 Hz e por que esse marketing não faz nenhum sentido para o público brasileiro. Bom, primeiro que nós sabemos que o mercado brasileiro está em recessão e o real está muito desvalorizado, tornando assim a compra de eletrônicos no Brasil muito complicada. Um monitor ou TV 4K vai sair pela faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 atualmente, e um monitor 144 Hz provavelmente entre R$ 1.000 e R$ 1.300, pelo menos de acordo com as minhas pesquisas. Mas o ponto é o seguinte, um monitor 4K e 144 Hz, que possua as duas funções, sai muito mais caro que isso, porque é muito mais difícil de fazer. Um monitor desse está custando cerca de R$ 9.000. Ou seja, mesmo que você tivesse o Series X na mão agora, você teria que escolher entre ter um monitor ou outro, ou um para cada. Realmente é o jeito que mais vale a pena. Comprar um só para os dois não faz sentido. Nesse ponto, surge uma grande divergência entre os gamers. Existe o público que acha que 4K é mais importante, e existe o público que acha que 144 Hz é mais importante. Geralmente, 4K são os jogadores de single player, onde o FPS não importa tanto para ser competitivo no jogo, e os 144 Hz são jogadores competitivos que se importam muito com a latência e com a velocidade que eles conseguem ter reações dentro do jogo. Eu não quero ser um cagador de regra e dizer que você está errado em querer o 4K. Realmente é gosto e preferência sua. Porém, é inegável o fato de que, visto que os jogos competitivos e multiplayer são mais populares, que também o 144 Hz atualmente é mais popular entre os gamers. Mas como a Microsoft poderia decidir sobre essa questão? E como ela teria certeza que o público aceitaria a decisão dela? Ela poderia fazer um console muito mais barato, que não precisasse de uma GPU tão forte, que é o caso do Series S, ou um console muito mais caro, caso do Series X, mas para rodar 4K e também dar a opção dele rodar 120 fps em jogos que seja preciso. Para isso, ela precisaria de uma estratégia de marketing que enaltecesse os pontos positivos do seu console, assim como toda empresa que já fez marketing na história dos videogames. Quem não lembra do PlayStation contra o Dreamcast, onde o executivo da Sony simplesmente subiu no palco e gritou 299. 299. Ressaltando que não importa as diferenças entre Dreamcast e PlayStation, o console da Sony era muito mais barato naquela época e por isso valeria muito mais a pena. A nova placa da Nvidia 3070 foi anunciada com 20 teraflops, ou seja, 8 a mais dos 12 teraflops da 2080 Ti. Mas, quando analisado pelos próprios gráficos da Nvidia, ela só tem 7% de performance a mais. Claro, foi um corte de quase $700, e eu não estou tirando o mérito disso. Mas o fato é que, com certeza, essa métrica foi usada para fazer marketing em cima das placas novas. Ou você acha que
É coincidência que a apresentação da Nvidia deu total foco no marketing para a quantidade de teraflops que cada placa possui. Claro que não, visto que acabou de acontecer uma guerra de teraflops entre o Xbox One e o PS4 e depois entre o Xbox One X e o PS4 Pro, onde os números de teraflops foram sendo jogados de um lado para o outro. O próprio PlayStation 3 começou com o marketing de poder, contra o marketing de diversidade de serviços e central de entretenimento do Xbox 360. Microsoft's online ecosystem, Xbox Live, was going to the next level. With a marketplace where users can download games, demos, music, television, and movies, users can now play games online with friends, send messages, earn a reputation score, and system-wide achievements. Mas, subestimando a concorrente, lançando o PS3 depois de um ano, e mesmo assim mais caro, o PS3 teve dificuldade de ser aceitado pelos desenvolvedores e pelo público, resultando em grande parte dos games sendo mal otimizados pelo sistema. Por isso, o público recebeu bem as funções de entretenimento do Xbox, como o cross-chat, rede online, o DVD player, etc. Mas olha que interessante, no começo da geração PS4 e Xbox One, o Xbox One foi mal falado exatamente pelo TV, porque o PS4 conseguiu emplacar o seu marketing de que era mais poderoso. Mas agora voltando a falar do Series S. Ele realmente tem sentido de existir, tendo apenas 4 teraflops? Sim. Primeiramente porque o teraflop é uma medida que só faz sentido ser comparada entre dois hardwares da mesma arquitetura, ou pelo menos de arquiteturas semelhantes. O RDNA2 está vindo para substituir as tecnologias do RDNA1 e, de acordo com os rumores, ele foi dito ser de 50% a 60% mais poderoso. Só isso, se fôssemos aplicar literalmente, daria um ganho de 2 teraflops para a GPU do console. Segundo, porque resolução queima teraflops. Quanto mais perto você chega dos 4K, mais difícil é para a GPU conseguir adicionar mais pixels na tela. Por outro lado, em menos teraflops, você só precisa de uma qualidade para rodar os aspectos gráficos boa. É por isso que a abordagem das duas placas de vídeo são bem diferentes. O One X, sem os recursos do RDNA2 das novas placas, provavelmente sacrificaria teraflops da sua potência para manter o Ray Tracing rolando de uma maneira ineficiente. Enquanto a GPU do Series S, mesmo que desligasse o Ray Tracing, não conseguiria atingir os 4K nativos nos jogos da geração passada que o One X conseguiu atingir. Isso porque o recurso dos RT Core estão lá para ser usados para o Ray Tracing, e não para ser desperdiçados tentando colocar em resoluções mais altas. É por isso que eu gostei tanto dessa notícia, visto que eu jogo no monitor de 1080p, 1 milissegundo de resposta e 75 Hz de atualização. Eu não acho que a Microsoft conseguiria colocar um console com tanto foco para o meu tipo de gameplay se ela não tivesse feito 2 consoles. O que me leva à estratégia de marketing da Microsoft. Ao lançar um console um ano antes, muito mais poderoso, que foi o caso do Series X, com o marketing de o console mais poderoso já feito, ela blindou o Series S de qualquer crítica que poderia ser feita pelas outras empresas para tentar levar o marketing para um lado que não fosse do meu interesse, por exemplo, dando opção para o cliente, obviamente, com o Series X 4K e o Series S 1440 até 120 FPS, e possibilitar para a gente um console bem barato para o mercado brasileiro, que com certeza vai ser o que eu vou pegar. Então, eu queria falar também que eu vou deixar o link na descrição para o meu canal na Twitch, que eu tenho feito lives lá, principalmente de Mortal Kombat jogando de Raiden, mas eu também faço de Dota e alguns single player, beleza? Então, até a próxima.